Deixa eu só olhar se a gente já está ao vivo direitinho aqui. Já parece que nós já estamos ao vivo lá no Facebook. Acho que melhorou um pouco, né? Sim, isso mesmo, Paulo. Nós já estamos ao vivo Ok. pelo Facebook, tá bom? E eu tô pronto aqui, a hora que você quiser. Tá. Começamos. Prontinho, Paulo. Já podemos começar. Quero dar a boa noite à nossa audiência. Primeiro, agradecer, Paulo, por você ter aceito o convite para estar aqui comigo hoje. Nesta que é uma sala, uma iniciativa aqui do Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, aqui no Distrito 4.571. E para nós é muito importante falar com o diretor designado, porque às vezes você vai a um Rotary Clube, principalmente um Rotary Clube pequeno, como aqui o nosso, e as pessoas acham que o diretor não fala com o Rotary Clube pequeno. E a gente está aqui para desmistificar isso e mostrar para todo mundo, né, que nós realmente somos companheiros. Essa noite nós teremos aqui a alegria de falar um pouquinho com Paulo Eduardo de Barros Fonseca, associado do Rotary Clube de São Paulo Liberdade, onde é associado desde 1º de junho de 1989. Portanto, Paulo está aí há 37 anos servindo o Rotary Club. Governador do Distrito 4.563 em 2006, 2007. Passou pela coordenação regional na Fundação Rotary Rotary, da região 31, e é o diretor nominado para 2027 e 29 do Rotary Internet. Paulo, queria que você desse aí as boas-vindas para a nossa audiência. É, bom, boa noite, Érica. É um prazer estar aqui com vocês, né? E a gente precisa desmistificar essa história de que o diretor não fala com todo mundo, porque muito pelo contrário, né? Nós precisamos estar próximos de todos, todos os rotarianos precisam estar próximos entre si, e principalmente aqueles que eventualmente estão exercendo um cargo de liderança, né? Já dizia Paul Harris que não tem rotariano melhor que o outro. Muito embora transitoriamente alguns exerçam cargo de liderança e por isso mereçam, né, respeito, cuidado, atenção. Mas daqui a pouco acaba o mandato, né? Eu já estou vendo o fim do meu mandato lá em 30 de junho de 29. E a gente segue sendo rotariano. Então, a gente precisa desmistificar isso. E se essa nossa conversa ajudar a quebrar esse paradigma equivocado, eu já fico feliz, já terá valido a pena, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Nós dividimos a nossa conversa em alguns blocos e o primeiro bloco ele vai falar sobre a sua jornada no Rotary. Então, eu Certo. gostaria de perguntar para você, como começou sua trajetória no Rotary e quais foram as experiências que mais contribuíram para a sua formação como líder? Então, na verdade, eu iniciei na família rotária por meio do Rotaract, em 1985, né? Ingressei em Rotary em 89, eu tinha 29 anos, mas a minha formação começou no Rotaract. Eu estava até pensando sobre isso esses dias aqui, e lembrando da primeira reunião que eu fui com a Diva. Nós dois somos fundadores do Rotaract Clube São Paulo Liberdade, que existe até hoje. Sim, não tinha a mínima ideia do que era, do que vinha a ser Rotary, não tinha a mínima ideia do que a gente ia fazer, né? Mas logo aquela primeira reunião me cativou de uma maneira muito grande.
Bom, são 41 anos que nós estamos aqui. Então, eu comecei a minha jornada em Rotary no Rotaract, em 1985. Fui fundador de um clube, fui segundo presidente. Enfim, esse convívio dentro de organização constituída começou ali. Até então, eu não tinha vivido essa experiência. Eu estava terminando o curso de Direito, né? A gente tinha algumas atividades comunitárias e tal, mas nunca de uma forma tão organizada, com pessoas de segmentos diferentes, enfim. O aprendizado foi muito grande e tenho certeza que aquilo me influenciou, influenciou a Diva também, nos trazendo até aqui, né? Perfeito, Paulo. Paulo, na sua opinião, quais os valores e princípios que sustentam uma trajetória duradoura dentro do Rotary? São os valores e os princípios do próprio Rotary. Eu sempre digo, ainda ontem eu fiz uma palestra, dizendo que as colunas basilares do Rotary, advogado fala em cláusula pétrea, né? Desde 1905 até hoje e para o futuro elas não mudaram e não mudarão. Nosso objetivo será sempre servir, os nossos valores serão sempre os cinco valores. Depois que nos foi apresentada a prova quádrupla, esse será um, entre aspas, né, um código de conduta moral e ético a ser seguido. No meu clube, nós iniciamos todas as reuniões recitando a prova quádrupla e às vezes eu brinco, já sabemos de cor, agora precisamos colocar em prática. É porque não adianta eu saber fazer uma oração se eu não pratico aquilo que a oração prega, né? Então, dentro desses princípios basilares da organização, é isso que nos norteia dentro e fora da organização. Porque se eu falo em questão ética e moral, embora possa ter diferenças na minha profissão, tem código de ética, na sua tem código de ética, o princípio basilar está ali. A gente não precisa de outras regras se a gente conseguir vivenciar a importância do servir, por exemplo, que nos remete a olhar as pessoas com igualdade, respeitando, portanto, um dos valores que é a diversidade, né? Nos remete à questão da integridade, nos remete à questão de olhar o semelhante para poder ajudar aquele que está menos assistido, nos serviços humanitários, enfim. Às vezes uma palavra só define muita coisa e a gente fica criando regra. Então eu me prendo no objetivo, nos valores e na prova quádrupla como um norte a ser seguido em Rotary e fora dele também. Bom, eu quero dar boa noite aqui para quem está com a gente lá no Facebook, pelo menos já falou alguma coisa, então eu consigo Hum. dar boa noite. Quero dar boa noite aqui para Maria Heleninha, que é do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Rocha Miranda, o Pedro Calvila, que é do Rotary Clube de Guararema, a Alice, que é do Rotary Clube de Campos Guarus. Sejam bem-vindos, muito boa noite para vocês. Quem falar ali, eu vou conseguir dar um oi aqui. Bom, ao longo dos anos, quais foram os momentos mais marcantes da sua vida, Rotário? Poxa, pergunta difícil, né? 40 anos. Eu acabei de lembrar da minha primeira reunião do Rotaract aqui, veja você, né? Eu acho que quem vive a organização vive momentos de muita emoção, sobre todos os aspectos, né? Mas se eu puder definir bem rapidamente, mudando um pouco a indagação, se eu puder definir o que me mantém em Rotary, Érica, eu não tenho dúvida de dizer as amizades que eu fiz, a força do companheirismo, também é um dos nossos valores, né? Mas, sobretudo, as emoções que eu vivi e certamente vou viver conhecendo projetos. Isso é muito marcante, né? O companheirismo, eu posso dar um exemplo para você. Há alguns poucos anos, eu saio para trabalhar numa segunda-feira, não estava me sentindo muito bem, falei para a Diva, olha, vou parar no hospital aqui pertinho de casa, vou medir a pressão. Bom, esse medir a pressão foram 10 dias de UTI, depois uns 2 meses. Eu fiz uma cirurgia. Aliás, eu te encontrei lá no Rio de Janeiro, na minha primeira viagem pós-cirurgia, lá num PET, se não me engano. É, Isso foram uns 2 meses assim de preocupação entre ter detectado um problema e ter que fazer a cirurgia. E eu me afastei um pouco, não fui para o escritório,
eu estava até liberado para fazer, mas por precaução minha, resolvi não fazer. E as pessoas que ligavam, eu participo de muitas entidades, né? De muitas organizações, categoria profissional, enfim, associação comercial aqui em São Paulo. Mas quem ligava aqui para saber como que estava a Div e a Ana, se eu estava precisando de alguma coisa, se eu estava me recuperando bem, era o pessoal do Rotary. Então isso é muito marcante. É um exemplo, é uma vivência que eu passei para poder compreender melhor, talvez, né, a força do que nos une. E a outra mesmo são os projetos, né? Eu como coordenador da Fundação Rotária, tive várias experiências, porque, olha, você pode vir fazer uma palestra aqui no nosso distrito? Claro que posso, mas eu quero conhecer um projeto antes da palestra. E aí a gente se emocionou demais, né? Eu percorri muitos distritos brasileiros junto com o Rocco e com o Gessner. O pessoal brincava os três mosqueteiros, né? E a gente se emocionou demais aí vendo projetos, vendo aquilo que o Rotariano faz. E é incrível, porque você conhece um projeto, você não participou no planejamento do projeto, você não participou da entrega, mas quando você está lá, você se sente parte daquilo, porque ele é parte daquilo que nós fazemos em Rotary, né? Então a gente precisa viver a organização, Érica. Eu não consigo destacar assim um momento muito especial, né? Quando eu fui escolhido governador, para mim, pessoalmente, aqui em casa, foi muito emocionante. Agora, ter sido eleito diretor, para nós foi muito emocionante. Isso nos enche de alegria, mas também nos traz muita responsabilidade, né? Eu tenho dito, e vou dizer aqui também para quem poder assistir essa nossa conversa, né? Eu não posso ser diretor de mim mesmo. Então, eu tenho minhas convicções, tenho algumas aflições, mas eu preciso representar o conjunto, pelo menos a média do conjunto do rotarismo do Brasil e de mais 8 países, né, para poder defender aquilo que essa região aqui da América do Sul tem de anseios em relação a ao nosso papel, né? E, inclusive a melhorar a nossa organização. Então, eu estou assim, voltando à sua primeira fala, absolutamente aberto para receber, né, sugestões e para trocar ideias, porque eu preciso chegar lá como representante desse segmento importante no mundo do rotarismo e não com as ideias do Paulo, porque senão eu serei diretor de mim mesmo e eu mesmo não quero isso para mim. Então, você tem ego? Você pode me perguntar. Digo, claro que tenho, fiquei feliz, mas não a ponto de me achar a principal pessoa dentro do Rotary e não a ponto de esquecer que aqui eu represento 53 mais 20, 80 mil rotarianos, né, de uma parte do mundo e que por isso eu preciso dar o melhor de mim. O Rotary me deu muito na questão de formação pessoal, aprendi muito observando e convivendo com pessoas. Acho que isso ajudou muito na minha formação como ser humano, como chefe de família, como profissional, fui líder da minha carreira, da minha categoria profissional, né? No Rotary tenho tido oportunidade de estar à frente de alguns projetos, mas isso não me faz melhor, só me faz um rotariano com mais responsabilidade, né? E eu gostaria que todos entendessem e vissem o Paulo dessa maneira, como alguém que está comprometido em dar o melhor para que aqui a gente se sinta melhor também na nossa organização. É isso. É sobre isso, Paulo. Bom, quero dar aqui boa noite para o Roberto Watanabe, do Rotary Clube de São Paulo Aeroporto, O o Watanabe Hélio foi Neto. presidente comigo em 2001, 2002. Depois nós somos governadores assistentes do governador Toro em 2003, 2004. Nossa, o Watanabe faz tempo que eu não vejo o Watanabe, mas Ele é um amigo postou até querido. uma foto lá no grupo que a Que gente legal. tá. Vou até depois te mandar a foto. Uma foto bem antiga mesmo. O Hélio Nelson, do Rotary Clube de São Paulo, Também amigo Anchieta. antigo. O Maurício Tamaki, aqui do Distrito 4.571, do Rotary Clube de Guararema. A Débora, que está nos assistindo, do Instituto Amor e Mechas. E entrou agora aqui a governadora Cacima, do Rotary Clube de Campos de Jordão. Não, só tenho Nossa, amigos por enquanto participando, né? tá vendo? Quem deixar o Ali- joinha ali eu consigo ver. Tem, Aliás, também tem todos serão amigos. Esses amigos eu conheço, né?
É. E tem aqui também o Carlito Oliveira, que entrou aqui. Eu não sei o clube, mas ele entrou aqui também. Nós vamos aqui no nosso segundo bloco falar sobre a disponibilidade para servir. O Rotary é uma organização constituída por voluntários. O que significa na prática estar disponível para servir? Pô, essa é uma pergunta boa, né? Porque vez ou outra a gente escuta, não, eu sou voluntário e, portanto, eu não tenho obrigação de fazer. Eu acho que lá em 1989, eu não vou nem falar do período Rotaract, foi um período de aprendizagem. No momento em que colocaram esse distintivo aqui na minha lapela, e hoje eu peguei uma foto, eu estava aqui procurando uma caneta para mandar para revisão, e eu peguei o meu primeiro título Paul Harris, Érica. Eu era novinho, eu tinha acabado de entrar no Rotary e fui homenageado. E dentro dele tem 4 ou 5 fotografias que eu nem lembrava das pessoas que era o governador do distrito naquela época, pessoas muito representativas para nós. O compromisso que a gente assume de estar à disposição, sempre. Então, essa história de eu sou voluntário e eu não sou obrigado a fazer, não, se eu estou aqui, é porque eu acredito naquilo que a organização se proponha por nosso intermédio a realizar. Veja, o Rotary não é nada sem os rotarianos, né? O que que é o Marco Rotário se não um monumento que quem passa ali nem entende o que é? Nós precisamos dar vida para aquele monumento e nós damos vida através das nossas ações. Então, eu acho que a partir do momento que a gente assume o compromisso de vir para uma organização cujo objetivo e uma única palavra é servir, eu não posso mais dizer, não, eu não vou brincar porque agora eu não estou com vontade. Se alguém nos propõe realizar um trabalho, é porque essa pessoa acredita na nossa capacidade, né? Ah, essa não é minha especialidade. Eu tenho um pensamento. Se alguém faz, eu também consigo fazer. Então, vamos buscar quem já realizou, vamos procurar entender como que a gente pode ajudar. Eu estou sempre à disposição, né? Eu tenho sempre disponibilidade. Eu até brinco. Eu sou aposentado do serviço público, hoje eu tenho um escritório de advocacia, mas hoje eu vou no escritório mais para trabalhar para o Rotary do que outra coisa, né? Então, eu estou sempre à disposição. Eu quero me colocar à disposição, porque o Rotary propicia que eu, de uma maneira muito mais ampla do que qualquer entidade, outra entidade que eu participe, eu possa retribuir um pouco a essa força que rege o universo, os seres humanos chamam de Deus, um pouco do muito que eu recebi. Eu tenho absoluta certeza que os rotarianos no mundo todo, nós estamos dentro de um corte na população mundial, que são só 8 bilhões e 300 milhões de habitantes. Nós somos 5% nessa universalidade de pessoas que têm condição de se colocar à disposição de servir. Nós estamos dentro desses 5%. Então, a hora que eu aceito vir para cá, a história de ser voluntário, eu sou voluntário e se for chamado, eu vou trabalhar, né? É por isso também que eu estou aqui, entendeu? Maravilha. Bom, Carlito Oliveira Santos é governador indicado 2027-28 do Distrito 4.440 e também está aqui conosco Carolina Taide, do Rotary Clube da Barra da Tijuca, aqui no Distrito 4.571. Paulo, como identificar oportunidades de crescimento e liderança dentro da organização? Não, assim, para mim é muito claro que o Rotary é uma escola de desenvolvimento pessoal. É muito claro para mim. Hoje eu presido o meu clube, né? Por mais, deixa eu ver que dia é hoje, dia 11, por mais 19. 19 dias, 18 dias, eu ainda presido o meu clube fez 50 anos, e aí fui convidado, uma data importante, né? Em qualquer situação, eu fui convidado pelos companheiros para presidir e aceitei. Então, antes de eu responder, aí perguntaram, mas você já foi governador, já foi coordenador, acabou de ser coordenador, você vai ser governador, vai ser presidente do seu clube?
Qual é o requisito para ser presidente do clube? Ser rotariano. Eu sou o quê? Rotariano. Eu fui chamado para o serviço e eu vou servir, né? Então passamos o ano todo aí. é, Foi uma alegria. Servindo como presidente, uma alegria e uma preocupação grande, porque a governadora mora na minha casa, né? A gente dorme no meu quarto. Você imagina a cobrança como que foi, né? Mas fazendo aquilo que precisava ser feito. E o exemplo do crescimento pessoal é que a diretora do protocolo do nosso clube, Mariana, ela é uma sócia que agora ela completou um ano no clube. Ela tem um ano e 3 meses. Ela pode fazer qualquer protocolo hoje, Érica. E quando eu a convidei, ela falou: Não, mas eu não sei como que é. Primeira coisa, dei material para ela estudar. Fomos fazendo a mentoria que precisa ser feita. Bom, há 15 dias ela atuou na equipe de protocolo da Conferência Distrital. Rotary sempre nos dá essa oportunidade de crescimento pessoal. É o medo do microfone, que daqui a pouco a gente não larga mais. É o medo de assumir o compromisso de coordenar um projeto e daqui a pouco a gente quer fazer o próximo, né? E quando isso acontece dentro da organização, ela não acontece só na organização, porque nós atuamos na nossa comunidade fora do Rotary, na nossa família, na nossa profissão, como cidadão, certamente faz de nós pessoas melhores, né? Eu sou muito grato, eu não tenho como retribuir. Por mais que eu faça, eu não tenho como retribuir o que o Rotary me deu em todos os sentidos, Érica, né? E nessa questão do desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento da liderança, de uma maneira muito efetiva. Eu tenho absoluta convicção disso. As pessoas que me conheceram lá no começo do Rotaract, e ainda eu convivo com muitas pessoas, felizmente, né, podem atestar de quando a gente se coloca à disposição de aprender e de empreender, que a gente precisa fazer também. Ah, quem ganha somos nós sob todos os aspectos, né? É igual fazer um projeto. Você entrega para a comunidade, mas o coração que fica repleto de alegria é o nosso, né? De estar ali participando e podendo colaborar para a melhoria da comunidade. Sobre todos os sentidos. Rotary é uma escola de desenvolvimento pessoal, não tenho dúvida nisso. Seu microfone está fechado. Desculpa. A gente sempre ouve no Rotary que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Eu acredito muito nisso. Vou fazer 7 anos agora no mês que vem dentro da organização e vejo isso com, assim, com muita clareza hoje. Mas essa pergunta aqui, apesar de você já ter respondido um pouco dela, ela vai falar sobre isso. Quais as características que são essenciais para quem deseja assumir maiores responsabilidades dentro do Rotary? Olha, eu conheci quem começou a usar a expressão de Santo Agostinho no Rotary. Tive o prazer de ser do mesmo clube dele, que foi o governador Rui Cardoso de Melo Tucunduva. Aliás, ele foi rotariano no Rotary Clube Rio de Janeiro Botafogo, por um pequeno período. Ele se aposentou aqui no Ministério Público, mudou para o Rio, depois voltou para São Paulo e entrou no meu. E você sabe, vez ou outra, eu coloco essa frase, né? Essa frase é uma frase de Santo Agostinho, que é um filósofo do cristianismo. Claro, tinha um sentido teológico. Ele fala: Eu não posso amar Deus sem não conhecer. Mas a gente consegue aplicar no dia a dia, né? Absolutamente a gente consegue. Então é importante a gente buscar conhecer a teoria, né? Portanto, as normas da nossa organização, para depois dar vida às normas também, porque o texto no livro é um texto morto. Quem dá o espírito para a letra morta somos nós quando praticamos, para depois poder fazer no Rotary da nossa maneira, né? E eu fui fazer esse remember do Tucunduva, acabei me emocionando de lembrar dele e eu me perdi na sua pergunta, Érica. Perdão, se puder repetir a pergunta. Não, pode ficar tranquilo. Quais são as características essenciais para quem deseja assumir maiores responsabilidades no Rotary? Ah, não, então, eu uso três expressões sempre. E o Carlitos já me ouviu falar isso, a gente tem tido encontro mensal, segunda-feira temos mais um encontro. E ele já me ouviu falar. Primeiro é conhecimento, é capacitação. Ninguém ama o que não conhece.
Você estando capacitado e entendendo por que fazer, quando você assume a liderança, planejamento. Sem planejamento, né, você não vai para lugar nenhum. Aí o que acontecer tá bom. Então, se a gente não conhecer na nossa área profissional o que temos de realizar e se não planejarmos, no final do mês não tem resultado. Como trabalhamos em equipe, conhecimento, planejamento e comprometimento. Esse planejamento, ele não pode ser o meu planejamento. O Rotary acontece aí no Paulo Frontin, não acontece na sede, não acontece no Number One, lá em Evanston. Não acontece. Ele acontece aí no Paulo de Frontin. Ou seja, ele acontece nos clubes. Se o meu planejamento for só meu, eu não vou conseguir realizar nada. Mas se aquele planejamento for da equipe, aí muda todo o cenário. O Watanabe sabe bem o que nós estamos conversando aqui. Eu, governador, e nós vimos fazer era o segundo seminário de Fundação Rotária, logo no começo do ano rotário, isso faz 20 anos. E o Watanabe diz assim para mim, Paulo, eu consigo transmitir o seminário para o mundo todo. Eu falei, como que é isso? Você disponibiliza R$ 150 para comprar dois, três equipamentos? Ele entende muito da parte de TI. Isso há 20 anos eu estou dizendo. E eu consigo transmitir o seminário para o mundo todo e nós vamos criar a TV 4430. Eu falei, tá feito. Isso era uma terça-feira. No sábado eu quero a TV no ar. Mas, Paulo, falei, você deu ideia. A ideia é ótima. E aí já fizemos uma reunião para explicar o plano para outras pessoas, porque demandava a ação de de um grupo. E no sábado, Érica, o seminário estava sendo transmitido. A Célia Giai estava na Itália, assessor da Itália. Foi transmitido para o Brasil todo. Naquela época, o número de acesso era bem limitado, mas nós esgotamos o número de acesso possível. A ideia é boa, a ideia é nossa, né? Porque aí acaba aquela fala que a gente tem, pelo menos aqui, pertinho de mim, aqui no nosso distrito, muitas vezes, de que quando o clube vai bem, o clube é ótimo, e quando o clube vai mal, o presidente é ruim. O presidente, o governador, o diretor, não são eles que fazem, somos nós quem fazemos. E se por acaso, até com muita boa vontade, às vezes a gente não tem disponibilidade, a gente precisa que o grupo venha junto, né? Nós somos time, e time sem comprometimento, que é a segunda expressão, vai perder o jogo. Vai perder o jogo, né? Então, conhecimento, planejamento e comprometimento, para mim, é a chave do sucesso no Rotary e fora dele também. Maravilha. Quero dar boa noite aqui para Maria do Carmo Procópio, que entrou aqui com a gente também. Boa noite, seja bem-vinda. Paulo, como conciliar as demandas profissionais, familiares e rotárias ao longo de uma trajetória de liderança? Organizando o seu dia, né? Eu participo de uma outra organização onde a gente estuda a importância de você organizar o seu dia para poder que uma coisa não atrapalhe a outra, né? E procuro aplicar aqui. Eu tenho, Érica, eu já tenho uma agenda até final de 2027. Então, se você me convidar para daqui até o final de 2027 para alguma coisa, eu vou abrir a agenda para ver se eu não tenho já alguma coisa marcada. Então, se você não se organizar, não acontece. Eu consegui ser governador e trabalhar todos os dias. Meu distrito era um distrito, ainda é um distrito sem longas distâncias. Então, eu consegui trabalhar todos os dias, me organizando. Advogado trabalha com prazo processual, né? Eu digo que a gente não pode prometer ganhar as ações, mas eu posso jurar que eu não vou perder um prazo judicial, porque aí eu perco o processo, né? E não perdi. Então, é uma questão de organização. Eu chego no escritório mais cedo que os meus sócios, e até que a secretária, e nesse período entre o horário que eu chego e a hora que eles vão chegar, eu já fiz, os meus compromissos rotários já estão cumpridos. Ali eu tenho 1h30, 2 horas todos os dias para cumprir a obrigação. Depois eu trabalho. Se eu não tiver algum compromisso profissional, certamente eu vou estar trabalhando com alguma coisa do Rotary também.
Isso hoje e sempre foi assim, entendeu? E lá no escritório, agora que o meu tempo será muito menor aqui presencial, né? Já temos o combinado e os sócios entendem. Nós somos, eu vou repetir, um escritório pequeno, os sócios entendem perfeitamente o compromisso que eu assumi. Eles não são rotarianos, mas o compromisso é deles também, né? E entender a minha ausência. Hoje a gente consegue trabalhar bem à distância. Então, a gente se organizando, dá para fazer sim, perfeitamente. Sem trazer prejuízo familiar no meu lazer, né? Do meu sono. No meu escritório, eu consigo fazer com que o Rotary, eu consigo ser produtivo na organização, eu imagino, no período que eu seleciono para trabalhar para o Rotary especificamente. Mas trabalho todos os dias para o Rotary. O Rotary é trabalhar todos os dias, não tem jeito. Não tem jeito. O nosso bloco 3 ele vai falar sobre a formação de líderes, né? Eu acho que é isso que você já está aí fazendo com os seus governadores, né? Qual a importância da formação contínua para o desenvolvimento das lideranças rotárias? Não, é dentro das três expressões que eu forjei aqui com você agora há pouco. Ninguém ama o que não conhece, eu preciso entender qual é o meu papel, né? E nesse processo que a gente está fazendo, que só vai se concretizar em janeiro, lá nos Estados Unidos, é um processo de criar interesse. Nós estamos dando caminhos, né, para que eles também possam buscar maior conhecimento, elucidando dúvidas para que eles possam iniciar o seu planejamento, que daqui a pouco eles já têm que começar a fazer essas conversas para que o planejamento seja do time e não somente deles. E isso demanda um certo, vai dar um certo trabalho e certamente virão outras ideias que a gente, algumas eu preciso justificar por que não, outras eu vou ter que inserir no planejamento porque são boas ideias, como foi a história do Watanabe aqui, que não foi uma coisa nem planejada, ele trouxe uma ideia maravilhosa que a gente abraçou e a TV 4430 dava ponto de audiência, tá? Naquela época, né? Então, eu acho que esse processo de capacitação ele é primordial e é contínuo, porque as coisas mudam, né? Ontem, na minha palestra, eu dizia que o Rotary não mudou nada de 1905 até agora e não vai mudar, porque as cláusulas pétreas, objetivo, valores, nossas, nossos princípios éticos, isso não vai mudar, isso é basilar. Mas como que eu sigo relevante no mundo? Eu me adapto ao mundo. E o Rotary, talvez não com a velocidade até necessária, a gente tem feito as nossas adaptações. E a adaptação é muito diferente, adaptar é muito diferente de mudar. Mudar é manter a matriz e se adaptar é continuar sendo relevante para a humanidade naquele momento que nós estamos vivendo, né? Então a gente tem feito os nossos processos de adaptação. Alguns companheiros concordam com algumas sugestões, outros não. E aí que vem uma coisa bastante interessante, né, Érica? Porque nós não somos obrigados, por exemplo, a transformar o nosso clube num e-clube. Mas nós temos clubes, tem aqui no nosso distrito que funcionam muito bem, né? Tem clube que em 2026 não quer mulher no seu quadro associativo. Tem vários clubes hoje que são só de mulheres pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Então a gente vai fazendo de uma maneira que a gente possa contemplar todos sem abrir mão dos princípios da nossa organização, princípios e valores, mas tem espaço para todo mundo, né? Tem clube que se reúne quinzenalmente. Eu não gosto. Eu gosto de estar perto das pessoas, gosto de abraçar as pessoas, gosto de olhar no olho, gosto de concordar e discordar, olhando para as pessoas. Se eu não for, esse é um programa que eu estou programado para isso, para semanalmente estar na reunião do meu clube. Então, mas é processo. Agora, tem gente que quinzenalmente tá bom e faz um rotarismo como a gente espera que seja feito. Então, o Rotary ele vem buscando se adaptar aos nossos tempos para que por meio da ação dos rotarianos ele siga sendo a organização humanitária mais importante desse planeta. E eu não tenho dúvida que é.
né? Às vezes a gente é questionado, por que essa ou aquela organização aparentemente tem mais visibilidade? Porque eventualmente foca num objetivo só, enquanto o nosso objetivo é mais amplo, é só pegar as áreas em foco. Na verdade, tudo que você quiser cuidar dentro do Rotary, a gente consegue cuidar. Porque é na área de saúde, é meio ambiente, é criança, é idoso, é desenvolvimento econômico comunitário. Tudo que a gente quiser fazer aqui, a gente consegue formatar o projeto. Às vezes dá um pouco de trabalho, mas a gente consegue formatar, né? E consegue entregar para a comunidade aquilo que a gente recebe. Mais importante de tudo isso, Érica, é a questão do voluntariado. Aqui nós não ganhamos financeiramente, monetariamente, absolutamente nada pelo trabalho que nós fazemos. Enquanto nas outras organizações, até aquelas que aparecem em propaganda na televisão, não há voluntários, há profissionais remunerados fazendo aquele trabalho que é importante, sim, né? Mas é só aquele trabalho, é só naquele segmento. Enquanto aqui a amplitude da nossa organização nos possibilita fazer mais e melhor e sempre. O que é melhor, solucionando problemas, resolvendo deficiências da comunidade. Esses dias fui questionado por um companheiro de um outro distrito. Olha, não está na hora de parar essa história de fazer projeto para polio e tal, e enveredar por uma outra área da medicina, da ciência médica? Eu acho que não, né? Acho que não, porque o Rotariano assumiu um compromisso de erradicar a polio. Só tem dois países endêmicos. Não, ainda tem dois países endêmicos. Só tem 11 crianças contaminadas esse ano. Ainda tem 11 crianças contaminadas. Então a gente precisa ter foco. Nós vamos resolver? Vamos resolver e aí partimos para outros projetos globais, porque a ideia é que mude o foco globalmente, como se eu pudesse, como diretor, chegar lá e falar: nós vamos mudar, não vamos brincar mais de fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. Então as ideias ficam borbulhando e a gente precisa ir trazendo para dentro do contexto da nossa organização, né? Nós estamos prestes a erradicar pólio. Aí vamos pensar qual é a outra doença que nós vamos trabalhar, né? Mas vamos erradicar pólio primeiro. Não sei se você consegue entender o paralelo que eu fiz com esse exemplo de uma vivência minha aqui dessa semana ou da semana passada, né? Consigo entender, sim, e eu concordo muito com você. Eu acho que é uma coisa de cada vez, é esse o foco. Bom, quero dar as boas-vindas aqui à Dayana Silva, que está conosco, César Rodrigues, que eu acho que é do Rotary Clube de São Paulo, Consolação, que está aqui conosco, e o governador Claudinei Magalhães, que também entrou aqui com a gente. Paulo, vou fazer aqui. Nós temos ainda nesse bloco três perguntas, mas eu tenho duas aqui que elas vão se fundir. Como o Rotary prepara os seus associados para assumir a função cada vez mais relevante que nós temos e como ele constrói um ambiente que incentive a participação e o protagonismo dos associados? Então, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta desde sempre. Eu acho que eu não conheço uma organização que invista mais em capacitação do que o Rotary. Não, também. Mas eu acho que a gente, eu não sei dizer o que fazer, né? Mas a gente precisa rever algumas coisas, né? É, talvez falar mais sobre a importância dos seminários distritais, né? Da importância de nós termos dentro do nosso clube um processo permanente de capacitação, porque senão a gente fica naquele investimento financeiro, mas que o resultado final, que é sair dali querendo fazer, que é sair do mesmo jeito que saem os governadores da Assembleia Internacional, porque sai todo mundo pilhado, sai todo mundo querendo voltar logo para sua base para poder começar a replicar aquilo que aprendeu. É, que acontecesse com todos, né? Eu percebo muitas vezes que o PETS ainda não é bem entendido, embora as pessoas, os presidentes eleitos participem, agora é PELS, né? Mas a gente pode usar PETs, então tá meio complicada a questão de nomenclatura. A capacitação de presidentes ainda é uma coisa que não é muito bem entendida. Tem gente que vai, entre aspas, forçado a fazer o treinamento.
E aí a gente vê prejudicado também os treinamentos distritais, sobretudo. Alguns com poucos companheiros, alguns com os companheiros de sempre. A gente tem uma renovação grande no nosso quadro, a gente não vê os novos companheiros participando. Talvez a forma como a gente está realizando não seja a melhor forma, talvez a gente precise criar processos mais interativos, né, mais participativos, em vez de fazer palestra. Mas como que eu crio processo participativo quando eu faço um evento aqui, uma Assembleia Distrital, com 750 pessoas, como foi ano passado? Esse ano aqui, 600 pessoas. Como que eu faço que esse processo seja mais abrangente? Nós precisamos refletir sobre isso. O investimento é feito, é um investimento grande, mas eu não tenho certeza absoluta se a gente está capacitando as pessoas como elas precisam, se a gente está preparando as pessoas minimamente como elas precisam estar preparadas. Nem a faculdade traz para nós o conhecimento total. O saber você busca todos os dias. Eu sou formado, sou graduado há 42 anos se eu não estudar todos os dias, eu fico defasado, né, profissionalmente. E no Rotary é a mesma coisa. Mas a gente precisa pensar de maneiras mais atrativas, Érica. Isso aí eu não tenho dúvida disso, né? O Rotary tem preocupação com isso. Essa é uma preocupação que eu já adianto, estarei levando, né? Quando assumir, o Scherer tem conversado sobre isso, o Henrique conversou sobre isso, mas são processos que, como a organização é uma organização mundial, são processos que precisam ser bem pensados para que efetivamente sejam eficazes e eficientes. Eficaz é uma coisa, eficiente é outra, né? Sejam eficazes e eficientes quando implantados no mundo. Mas a gente pode ir fazendo alguns ensaios e devemos fazer alguns ensaios a partir dos nossos clubes e nos nossos distritos, porque assim a gente vai consolidando, desculpe, né? A gente vai consolidando um posicionamento e vai trazendo as pessoas. Um método de atração, Érica, é envolver as pessoas em projeto. O que tem a ver capacitação? Tem muito. Envolver as pessoas em projetos, né? Eu, recentemente, nosso clube entregou 2 projetos e eu chamei os responsáveis e nós impostamos 8 associados novos esse ano no nosso clube e eu levei só os responsáveis e os novos sócios. Foi no período da manhã, ao meio-dia, nós fizemos a nossa reunião, numa quarta-feira. E aí eu fiz uma roda de conversa. Abrimos a reunião formalmente e transformei a sala numa roda de conversa, e aí eu quis ouvir o sentimento, principalmente dos novos associados. Dos 8, 6 são mulheres, mas os 8 falaram e os 8 choraram, e aí quem estava participando da reunião também se emocionou, também chorou, porque é isso que vai mexendo com a gente. Então, tem que ter o aprendizado teórico, mas tem que ter a prática também, né? É um processo que a gente precisa melhorar. Eu tenho, pelo menos eu tenho essa convicção. E aí é um trabalho conjunto, não é alguém que vai surgir com uma ideia maravilhosa, né? Às vezes a gente muda nome de treinamento, nome de cargos, tal. Isso aí não vai influenciar. A gente precisa melhorar mesmo é na prática. E eu tenho uma surpresa por Carlito, já avisei o grupo. No treinamento agora em Recife, a gente vai fazer um ensaio de um de uma sala que ainda não foi feita, e eu sei que não foi feita, porque tenho participado desse processo de capacitação nos últimos anos, né? Então, eu tenho bem viva essa convicção de que a gente precisa melhorar alguma coisa, mas que é muito importante esse processo de capacitação. Eu acho que ele é fundamental. Perfeito. Bem-vinda, Gisele Conrado, aqui do Rotary Clube de Nilópolis. Seja bem-vinda. Paulo, nós vamos falar um pouquinho sobre os programas da juventude e a liderança Rotary. Qual a importância dos programas de juventude para o futuro do Rotary? Bom, se eu falar por mim, eu digo que é absolutamente essencial, né? Mas eu também acredito que a gente precisa passar por um processo, e estamos passando por um processo de reflexão acerca de como fazer. Eu participei do conselho de legislação que trouxe o Elevate para nós, né?
ou seja, ti- mudou o patamar do Rotaract, que é no programa, e hoje é um parceiro da organização. Diz o artigo 2º, que é mais ou menos, que a organização se chama Rotary Internacional e é integrada por Rotary Clubes e Rotaract Clubes de todo o mundo. Eu não sei quanto fluiu de lá para cá o entendimento dessa mudança, que é uma mudança significativa, né? E a gente tem conversado bastante com os meninos, carinhosamente, os meninos do Rotaract. Ainda ontem, um diretor que me conheceu do Rotaract, não, ele é diretor, mas para mim ele é o Paulinho. E essa é uma forma carinhosa, não vejo problema nenhum, apesar de eu já ter o cartão do idoso, né? De ser tratado por alguém que me conheceu, garotinho, e carinhosamente seguir me chamando de Paulinho. Então, os meninos, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Eu vejo o Rotaract como uma ferramenta muito importante que a gente não está sabendo usar. Não está sabendo usar. Em contrapartida, eu tenho visto o Interact de uma forma, como programa, de uma forma estruturada de uma maneira que chega a ser surpreendente, né? E aí vem uma preocupação. Em alguns distritos, os meninos têm saído do Interact e têm se tornado direto, têm passado direto para o Rotary. Não têm cumprido a etapa de ser rotaractiano. Isso a gente já pedi que seja feito um levantamento do porquê, né? Tem distrito que isso é muito forte, muito forte. E a gente precisa entender por quê para poder fazer o ajuste que é necessário. Eu brinco que os meninos têm medo da gente, os rotaractianos têm medo do rotariano, e o rotariano tem paura dos rotaractianos. Mas se eu não tivesse sido rotariano aos 29 anos, eu ia ser representante distrital aqui no distrito, Eric. Eu era uma das pessoas em condição de ser representante distrital e fui convidado para ser rotariano. Eu vim para o Rotary. E eu fiquei no meu clube por uns, eu vou arredondar, vai para cima, por uns 10 anos, tendo uma função aqui, uma função ali, mas mais como um observador. Meu clube é Rotary Clube de São Paulo Liberdade. É muito forte a presença da colônia oriental. E eu observei muito, até que um dia foi feito por um governador que já faleceu, Dante Amato, o Watanabe conheceu. A gente estava numa festiva e ele falou: hoje nós vamos escolher 5 presidentes. Sempre é um japonês, um brasileiro, um oriental, um ocidental. É essa a sequência. Eu era o quinto nessa sequência. E a partir dali, meu posicionamento em relação à minha postura no clube mudou completamente, porque eu fui buscar conhecimento. Eu passei a ouvir as palestras de uma maneira diferente. Comecei a entender de uma forma que eu nunca tinha prestado atenção. É a questão do envolvimento. Os meninos hoje são muito rápidos, eles querem resultado. O mundo é assim. E nós não somos tão rápidos. Então, associar a nossa experiência a essa agilidade, inclusive mental, da juventude, para nós será um processo revolucionário, mas nós não estamos conseguindo fazer. Então, a culpa não é do rotaractiano, a culpa não é do rotaractiano, a culpa é nossa que a gente não conseguiu ainda fazer esse encaixe. E não é por falta de esforço, Eric, em relação ao Rotaract. Porque agora, desde 2010, portanto, há 16 anos, nós treinamos no Brasil e há 14 anos na América do Sul toda os representantes eleitos junto com os governadores eleitos. E a ideia é para que houvesse uma maior aproximação, né, para que fosse discutido os pontos de convergência, para que pudessem rotaractianos e rotarianos seguir o mesmo sistema, mas ainda não aconteceu, né? Então, eu estou fazendo a minha meia-culpa aqui, né? A ideia é maravilhosa, mas ainda a gente não conseguiu fazer que dê certo no Brasil todo, embora esse processo também ocorra no restante da América do Sul. É alguma coisa que a gente precisa parar para refletir. E eu vejo que os rotaractianos ainda reclamam de coisas que eu reclamava quando eu era rotaractiano em 1985 e 86. Meu Deus, o mundo mudou tanto nesses 40 anos, né? E a gente está reclamando das mesmas coisas. Então a gente precisa parar, respirar
sentar, discutir com seriedade e organizar, né? Se é que a gente quer que a gente tenha outros governadores, e a gente tem tido alguns nos últimos anos, felizmente, e quem sabe outros diretores, eu devo ser o primeiro diretor lá da América, das Américas, a ocupar um assento no board, tentando melhorar os destinos da nossa organização, estando nos cargos diretivos, né? O Toro brincava, que governador bom, rotaractiano bom vira governador. Bom, agora nós temos um que virou diretor, né? Mas a gente precisa fazer com que essa semente, que ela frutifique, que ela dê mais frutos. Eu acho que o potencial é muito grande e a gente não está sabendo usar esse potencial. As duas pontas. Nós não estamos conseguindo unir as duas pontas. Nós precisamos correr junto, estamos correndo paralelo, vai. Talvez esse desenho explique melhor, né? Nós precisamos correr junto, não paralelo. Perfeito. Engraçado que eu tive a oportunidade de ser secretária distrital aqui 2 anos seguidos. E nesse ano, o governador Claudinei, ele fez uma coisa assim que eu achei muito interessante. Ele queria a presença do Rotaract lá na conferência. E ele trabalhou para que acontecesse e realmente aconteceu. E assim, o que a gente recebeu de feedback depois disso foi muito interessante. O quanto eles queriam estar perto dos Sim. rotarianos, e às vezes a gente não vê isso. A gente tem paura deles. Eles têm medo da gente, nós temos paura deles. Você imagina a diva governadora? A RDR participou de todo o processo. Os rotaractianos foram para o PETS, os presidentes de clube. As portas foram todas abertas. Mas é um processo que a gente precisa fazer. Às vezes não é fácil, né? Ensinar uma criança a caminhar, ela vai cair. Às vezes a gente cai junto, né? Mas é um processo que a gente tem que fazer. Fico feliz aí. Eu tive aí no Rio, na história da polio no Cristo, tal, com o Claudinei, e ali, entre aspas, quem comandou foi o Rotaract, né? A gente estava ali dando suporte, os meninos à frente. Quando tinha uma dúvida, vem tirar a dúvida com a gente. Então, é esse o papel que que na minha experiência foi válida para mim e que a gente precisa fazer replicar o máximo possível, né? É claro que um rotaractiano, quando se torna rotariano, ele vem mais preparado. Ele já conhece a casa, vamos dizer assim, já sabe o sistema, já sabe, né, dos conceitos, minimamente. E aquelas coisas. Se eu não tivesse sido rotariano naquele momento, em 89, eu não seria rotariano, talvez. É porque eu estava num processo de início profissional, já participando de comissões de jovem advogado na OAB aqui em São Paulo, que era um negócio muito dinâmico. Eu teria enveredado por outros caminhos e talvez eu não tivesse nem aqui com você, entendeu? Então, sorte que me seguraram lá, me trouxeram para cá, porque senão teriam me preparado para um outro mundo, um mundo corporativo, associativo, e não teria sido aproveitado na organização. Outra hora, porque a história é um pouco comprida, eu conto que quase eu não me tornei rotariano. Já vamos deixar combinado aqui, hein? Bom, Paulo, a estrutura e o funcionamento do Rotary. Para quem está ingressando agora no Rotary, como compreender a estrutura da nossa organização, do clube ao Rotary Internacional? Então, eu tenho pensado um pouquinho sobre isso, né? Bom, se a gente pensar numa pirâmide, a diretoria internacional está no topo, aí nós dividimos o mundo em regiões e zonas, para fins administrativos, e distrito, né? Então são 530 distritos, uma hora é 31, outra hora é 29. Vou ficar na média, 530 distritos. O governador é só o gestor, é só não, ele é o gestor do Rotary naquela área, mas o Rotary acontece no Paulo de Frontin, no Liberdade, no Nilópolis, né? Ele vai acontecer no clube. Ele vai acontecer a partir da ação do rotariano. Talvez o correto seria inverter a pirâmide. Porque onde o Rotary acontece, ele não está aqui embaixo. Ele tinha, né? Talvez inverter a pirâmide daria
um foco melhor. A diretoria é mais para trazer, é para dar o norte mesmo, é para manter ah, intacta as nossas diretrizes principais, mas para dar um norte para o rotarismo. Agora, vai acontecer é lá no clube, é na ação do rotariano. Se o rotariano, que é a célula fundamental da nossa organização, não for produtivo, nós não seremos produtivos. Eu tive aqui um governador, a história é triste, mas é linda. Ele faleceu com 94 anos participando de uma reunião de Rotary. Morreu na reunião do Rotary. Era um clube enorme. Se reunia aqui na Fundação de Rotarianos de São Paulo, que é onde é a sede do Rotary São Paulo. Não era o São Paulo, era o Rotary Leste. Ele se chamava Lourenço Fló Júnior. Embora tivesse 94 anos, tinha sido governador, era um rotariano absolutamente atualizado. E um outro governador, que também se chama Paulo, mas não sou eu, Paulo Chedi, tinha feito uma palestra falando da importância do rotariano. E ao final da palestra, o Flor estava no auditório, na plateia, e pede a palavra e fala: Paulinho, eu tenho o áudio disso, Érica. A sua fala foi tão emocionante que eu acho que eu infartei. E as pessoas riram. Mas o meu médico está aqui do meu lado, depois ele me atende. E ele fez uma explanação maravilhosa e terminou dizendo assim: eu falei isso agora há pouco. Quem dá vida ao Rotary somos nós, os rotarianos. Dito isso, ele deitou na cadeira que ele estava no colo do médico. E chamaram o SAMU e já saiu sem vida. Ele tinha infartado mesmo. Com os exames absolutamente em dia, porque ele ia fazer uma cirurgia de catarata, tinha feito todos os exames, estava tudo ok. É triste, mas é lindo. Mais que lindo, é profundo. E às vezes você me perguntou agora sobre o ser voluntário, de ter disponibilidade ou não. Eu estou aqui para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu já tinha sido governador de distrito, me pego numa conferência, varrendo o chão de uma plenária, com o pessoal ajudando a arrumar cadeira, porque o tempo de intervalo era muito pouco e a sala estava toda. Precisava organizar a sala e alguém fala: governador, daqui essa vassoura. Você já foi governador? Eu falei: não, eu só sou um rotariano. E hoje, e agora, nesse momento, está precisando que eu varra o chão. Não tem isso. Se tivesse que eu teria tido na minha carreira, na carreira pública que eu fiz, né? Porque tinha momentos que a gente até a gente estava até numa posição um pouco diferente. Momentos. Mesmo estando em posição diferente, eu nunca fui um ser humano melhor que o outro ser humano, porque somos só seres humanos, né? Às vezes eu tinha obrigação, tinha competência para exercer uma certa autoridade, exerci, né? Eu terei competências como diretor, vou exercê-las, mas eu só sou um rotariano. E se a gente precisar varrer o chão de um auditório que eu estiver participando como diretor, para organizar para a próxima sessão, não tenha dúvida, eu vou correr atrás da vassoura e vou ajudar a fazer, porque é assim que a gente faz a nossa organização melhor e mais forte. Já disse o Paul Harris, falei agora há pouco, não tem nenhum rotariano melhor que o outro, embora aquele que momentaneamente esteja exercendo uma função mereça ser respeitado por aquilo. Aqui seremos todos sempre rotarianos. Maravilha, Paulo. Bom, vamos entrar aqui então no nosso último bloco. Nós já Já, estamos com 58 minutos de live. A gente até tinha falado sobre essa pauta, né, grande, verdade. mas eu acho que foi muito válido. Assim, depois vale a pena você ler lá também. Muita gente falando, né, que a gente está discutindo aqui assuntos que realmente fazem a gente ter essa oportunidade de falar com o diretor. A gente vai falar É, um pouquinho sobre. eu vou confessar para você que você mandou a pauta, eu só vi que era longa e eu não li. Sabe por quê? Porque se eu leio a pauta, aí eu chego aqui preparado e não é espontâneo, É, né? Eu posso acertar, eu posso errar, mas eu quero ser o Paulo, entendeu? é isso. Então, eu sempre procuro dizer que o que eu falo é aquilo que eu acredito. Às vezes eu tenho que rever meus posicionamentos, porque a gente não é perfeito, não tenho asa, não tenho auréola, né? Hum, Mas, então eu fiz questão de não ler para vir aqui sendo o Paulo que você conhece, né?
Eu até achava que você era rotariano há mais tempo, de tanto que eu te encontro por aí. Tá vendo? Não, ainda não. Vou fazer 7 anos dia 6, 7. 7 de Então, julho. 7 é um número perfeito, já é um bom número. Já é um bom Já é número. um bom número. Bom, nosso último bloco ele vai falar sobre continuidade, sucessão e futuro. Nós temos 4 perguntas para encerrar a nossa live. Qual é a importância do planejamento sucessório para a sustentabilidade dos clubes e dos distritos? Não, é toda. Eu disse agora há pouco, eu fui escolhido para ser presidente do meu clube com 5 anos de antecedência. E isso me mudou completamente. Eu tenho acompanhado bem de perto os diretores desde 2018 e tenho constatado a grande preocupação em fazer com que a sucessão aconteça respeitando a continuidade. É óbvio, eu tenho um jeito, o Scherer tem um jeito dele, o Henrique tem um jeitão dele, o Júlio, nosso querido Júlio peruano, tem o sua característica, o Mário Zanardi. Eu paro aqui porque do Zanardi para cá, acompanhei bem de perto. O Zanardi startou, o Zanardi deu início a essa preocupação da continuidade. E de lá para cá, do Zanardi para cá, o diretor eleito tem tido a oportunidade de já treinar o seu time. Estou treinando o time, a equipe que o Carlito faz parte. Treinando não, nós estamos batendo um papo, né? Estamos trazendo pessoas que entendem das áreas do Rotary para conversar sobre as áreas do Rotary. Ninguém é dono da razão, inclusive, né? Então, esse processo tem permitido com que o convívio nesse patamar de diretor tenha sido muito mais harmonioso do que eventualmente já foi no passado, né? Porque o diretor que estava no mandato não dava oportunidade que o próximo diretor já nem conversasse com a sua equipe. Olha, o Guedes, o Gels é meu, depois que implantaram o treinamento dos indicados é meu. Não, é nosso. Até porque a organização não é minha, não é sua, ela é nossa. A organização é de todos nós, somos nós que fazemos o Rotary acontecer. Então tem tido essa preocupação. A gente tem conversado bastante também com os governadores da importância da continuidade, né? Da importância de discutir os cargos trienais, para que não haja desconforto de eu indicar a Érica para ser coordenadora aqui e o Paulo indicar e a hora que o Fonseca entrar, ele não quer a Érica. Então a gente precisa minimamente ter essas conversas, né? Isso nos leva a lembrar, e nós não temos, a importância de um planejamento estratégico. Não temos. A gente não precisa se iludir. Não, meu clube tem, meu distrito. Nós não temos. Alguma coisa que seja efetiva. Porque na hora que nós tivermos o planejamento estratégico, cada um tem seu jeito, tem a sua personalidade, cada um vai trazer alguma característica nova, mas aquilo que é importante na visão do distrito, seja quem for o gestor, ele vai seguir praticando, né? Então, a gente precisa olhar a nossa organização, que é uma organização do terceiro setor, com a mesma responsabilidade que a gente olha o nosso negócio. Porque se eu não organizar o meu escritório, eu tenho um monte de compromisso para saldar. Aliás, hoje é dia 11, no dia 10 eu pago todas as contas, né? Inclusive funcionário. Se eu não organizar meu escritório, talvez mês que vem eu não consiga fazer isso no dia 10. Como que eu vou ser um advogado bem-sucedido se eu não consigo nem pagar as despesas do meu escritório, né? Se eu não consigo trazer recursos para manter a minha família com uma certa dignidade? Como que eu faço? Se eu faço no meu escritório, eu consigo fazer na minha organização, né? No nosso clube, a gente tem um processo que a gente procura fazer a sucessão e a continuidade de um modo mais tranquilo, respeitando as diferenças que cada pessoa tem. Eu gosto de futebol, agora vai assumir uma senhora. Ah, depois joga no Google o nome dela, vê quem é. Ela chama Ângela Irata, que já tem 80 anos,
Eu ainda jogo futebol, sou um velhinho ousado, eu brinco. É que é óbvio, ela nunca foi nem no estádio. Mas veja as competências que essa mulher tem. Ela fala, Paulo, mas eu não conheço muito o Rotary. Não. Com as suas competências e com a equipe que tem no entorno da gente, vai acontecer. Eu não sou o faz tudo no meu clube, né? As coisas. Acabei de falar da menina do protocolo, né? Menina com respeito. Acabei de falar da Mariana. Então, se cada um fizer o seu, e ela, que é uma gestora maravilhosa, vai saber fazer, o clube vai seguir sendo o Rotary, que há 50 anos aqui no nosso distrito é reconhecido como um clube que presta relevante serviço, que empresta os seus líderes para servir além do âmbito do clube. É um clube que faz diferença. Então, esse aspecto é muito importante. Eu dizia da alegria de agora ter sido escolhido o diretor, e é óbvio que eu tenho ego, né, Érica? É claro que eu tenho ego. Mas o ego, o meu ego, ele não pode e ele não é maior do que a responsabilidade que eu tenho quando a comissão me chamou e falou: olha, nós estamos acreditando que você pode nos representar. Não pode. E não é, né? E se a gente puder entender isso, a gente se transforma num ser humano melhor e num rotariano melhor também, né? É claro que eu fico feliz quando anuncia. Aliás, outro dia eu me peguei chorando porque eu vi num Pets o nome do Scherer no banner e eu falei, meu Deus, ano que vem é o meu que vai estar aí como diretor. E aí eu fiquei lembrando da minha infância, do meu avô paterno, do meu pai, né? Da importância do nome de família, né? Falei, meu Deus, não podia nunca imaginar que uma coisa dessa ia acontecer. Só que isso aumenta a responsabilidade da gente, né? Porque podem falar, pô, para que que o nome desse cara tá ali? Ou pode dizer, não, ele nos honra nos representando lá na diretoria do Rotary Internacional. E é com esse sentimento que eu daqui a pouco embarco para lá, eu já começo a participar daqui a pouco como ouvinte das reuniões, né? E vou com o ouvido bem aberto, com os olhos bem arregalados, arreganhados, porque eu quero absorver o máximo, porque daqui a pouco chega a minha vez e eu tenho que efetivamente atender às expectativas daqueles que acreditam que eu posso ser um bom diretor. E será um bom diretor. Não, eu espero, eu rezo por isso todo dia, né? Vontade eu tenho, né? Vou me esforçar para isso, né? Quero dar as boas-vindas aqui a Suzy Muro, que é presidente da agrupação Rotários Latinos. Bem-vinda, Suzy. A Agnes, que está aqui conosco, sejam bem-vindos. Como garantir a continuidade de projetos e iniciativas bem-sucedidas entre diferentes gestões? Com planejamento, com comprometimento, né? Conhecendo, eu comecei pelo fim agora, né? Conhecendo a importância daquele projeto, né? Eu não consigo fazer, nem na minha casa, às vezes, o que eu quero fazer sozinho, porque aqui nós somos em três. Aqui a gente compartilha todos os sentimentos e ideias, né? Porque se eu for fazer sozinho, se vira sozinho, né? E daqui a pouco não é mais. Se você parar, não é meu compromisso de tocar. Acabei de falar do nosso papel em relação à Poli Plus, a campanha da Poli. Não importa, eu era rotaractiano quando lançaram a campanha. E eu achei que não ia dar em nada, né? É bom quando a gente queima a língua, né? Como dizem, né? É bom quando você não tem experiência e não sabe que as coisas são tão bem organizadas como são no Rotary. É, é a história da polio. Não importa quem seja o presidente da Fundação Rotária, quem seja o presidente do Rotary, ou quem seja qualquer um dos quase 1.200.000 rotarianos. Esse é o compromisso nosso com a humanidade. Enquanto a gente não cumprir, nós somos devedores à humanidade, né? Então as coisas precisam ser planejadas e há de ter um comprometimento em relação à realização, né? Tem que ser assim, não é possível que não seja assim.
A vida, a vida não é uma. Ela tem que ser divertida, mas ela não é uma brincadeira, né? A gente precisa ter um certo ar de seriedade em relação aos compromissos que a gente assume. Então, conhecimento, planejamento, comprometimento garante continuidade, inclusive. Exatamente. Pedro Calvila está aqui nos ouvindo, é o homem do planejamento aqui do Distrito 4.571, deve estar maravilhado aí com essa fala. Paulo, quais são os principais desafios e oportunidades que o Rotary encontrará nos próximos anos? Olha, os desafios são imensos, né, Érica? Nós estamos vivendo, fazendo um paralelo com 1905, nós estamos vivendo um momento parecido com aquele quando o Paul Harris fez a primeira reunião. Parecido no sentido semântico. O mundo vivia, saía do sistema feudal e passava para o sistema da indústria, revolução industrial, né? Aquilo fervilhava. Hoje o mundo fervilha da mesma maneira com essa revolução científica e tecnológica que nós estamos vivendo. Eu estava falando que era muito diferente há 40 anos, o mundo era muito diferente há 5 anos. Outro dia eu perguntei para uma menina do Rotaract se ela sabia o que era um facsímile. E ela ficou me olhando assim com aquele olhar de paisagem. Isso não é tão velho. Outro dia era uma revolução tremenda, o facsímile, né? Mas hoje eu fui fazer meu check-up e mandei meus exames para o médico pelo celular, que eu recebi pelo celular. Esse é maluco. É difícil para gente que já tem cabelinho branco, tá tão conectado com a tecnologia, porque a gente vem de uma origem diferente, né? As crianças que nascem de 2, 3 anos para cá já são as crianças da tecnologia, já serão seres totalmente diferentes de nós, né? Mas em contrapartida, Érica, embora o mundo esteja absolutamente conectado, o ser humano individualmente, e não sou eu que falo, a ciência fala, ele está desconectado de si mesmo. Preocupação enorme com a juventude, né? Porque é presa a valores que, na verdade, não têm valor nenhum, que são as questões simplesmente materiais, né? Então, eu tenho muita preocupação hoje, no mundo que nós estamos vivendo, na preservação de valores. Agora não estou falando de rótulo, estou falando de sociológicos, né? Claro que as mudanças precisam ser feitas, mas alguns valores estão muito abalados, isso me preocupa demais, porque isso vai influenciar lá na frente. E me preocupa muito essa questão da perda da característica de ser um animal gregário, né? Que o ser humano, já diziam os filósofos lá da antiguidade, é um ser gregário. E é. Eu disse agora há pouco que eu não me vejo não indo nas minhas reuniões toda quarta-feira. Eu gosto de estar com as pessoas. Eu gosto de estar perto de gente, eu gosto de conhecer pessoas novas. Gosto de trocar ideia, gosto de falar. Bom, aqui no meu distrito tem dois tipos de governador, o que fala muito e o que já morreu, né? Então, você imagina quando eu tenho oportunidade de falar. Enfim, gosto. E a gente percebe que as pessoas estão se recolhendo. Isso, para a ciência, tem demonstrado o quê? Aumento de depressão, aumento de angústia, principalmente com os jovens. É, um aumento absurdo de casos de suicídio, né? Saúde mental hoje está afetada. Então, a tecnologia nos dá grandes perspectivas, mas para nós, inclusive no Rotary, traz o desafio de fazer com que esse avanço enorme não mexa na essência do ser humano, que para mim não tem nada mais importante do que cada um de nós, né? A razão, eu estou com uma foto aqui do planeta, né? Uma parte do planeta atrás de mim. A razão de nós habitarmos esse planeta é a possibilidade da nossa evolução, mas evolução como um ser completo, né? Não preso a máquinas, não, enfim. Então, essa é uma preocupação hoje da ciência, da teologia e de seres humanos como nós, né?
que temos um olhar para com os nossos irmãos seres humanos. E para nós no Rotary, não importa onde eles estejam, somos todos seres humanos, né? Não há diferença entre nós, apesar das nossas diferenças. E que bom que nós somos diferentes, porque com as nossas diferenças e conversando, como nós fazemos em Rotary, nós chegamos às nossas convergências. É por isso que nós somos pessoas em ação, né? Porque nós nos unimos, nós trocamos ideias, consensualizamos e aí vamos praticar aquilo que me remete, embora sejamos uma organização laica, a um princípio que para mim é um princípio universal, que é de amar ao próximo como a si mesmo, que é o princípio do amor, do ágape, né? Porque viemos todos da mesma origem, vamos voltar para a mesma origem. É justo que a gente cresça materialmente, mas a gente precisa crescer espiritualmente. E aí eu lembro do Paul Harris que dizia que, na verdade, o Rotary é uma grande filosofia espiritual. E é mesmo, se a gente souber viver e entender a nossa organização, é mesmo. É isso. Bom, dar as boas-vindas aqui a Jane Santos, que também está aqui conosco, lá do Distrito 4780. Paulo, chegamos à nossa última pergunta. Queria que Ah, você deixasse aqui uma mensagem para os associados que desejam ampliar sua participação e assumir novos desafios dentro da nossa organização. tá. O meu clube não, né? O clube que eu faço parte, eu já sou o mais antigo no clube, mas o clube está longe de ser meu. O clube que eu faço parte, todos os anos, o presidente que entra, ele entrega o que nós chamamos o plano de atividades. E tem a capa, na segunda capa, na contracapa, tem as 10 maneiras de participar de uma reunião rotária. Eu só sei uma. As outras nem me interessam, porque está tudo resumido em uma. Fale aberta e francamente sempre. Quer ampliar sua participação? Participe. Fale aberta e francamente sempre aquilo que você está sentindo. Porque só assim a gente vai poder, nesse ambiente que congrega pessoas tão diferentes, criar um objetivo comum, que nos leve a colocar em prática o objetivo da organização, que é servir, né? A nossa organização não tem outras bandeiras. Não tem nenhuma outra, senão a bandeira do servir. Então, se a gente consegue se relacionar a tal ponto de que as divergências não se tornem inimizades, opinião diferente não pode se tornar não pode tornar uma pessoa inimiga da outra, né? A ponto que a gente consiga conciliar os interesses em prol do único interesse, que é fazer alguma coisa para melhorar a nossa comunidade, para mim está completo, Érica. Para mim está completo. Outro dia brincava, falei, lá no meu clube, porque nós somos 34 associados, eu tenho 14 afiliados. Quer fazer uma disputa comigo lá para tirar voto? Eu perco toda hora. Porque eu não sou o dono do clube. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou um membro do Rotary Clube São Paulo Liberdade. E o meu voto tem o mesmo voto de todos os outros, né? Os meus afiliados não são adstritos àquilo que eu penso. Não. Eles pensam também, né? E normalmente, quando eu perco, é porque a maioria tem razão. E aí eu, de mãos dadas, sigo para fazer aquilo que o clube decidiu fazer. Se a gente tiver esse entendimento, a gente vira peça importante, integrada e participativa dentro do clube. Todo sócio é importante. Não tem nenhum rotariano mais importante que o outro. Somos todos rotarianos. Momentaneamente exercemos cargos, ok? Merece respeito, vamos dizer assim, em relação a isso. Mas o clube é o conjunto dos rotarianos, né? Eu, quando assumi a presidência, eu tenho dito isso em algumas apresentações, principalmente em PETs, presidente, a partir de 1º de julho, você perdeu o seu CPF, agora você é o CNPJ do seu clube. No meu CPF eu faço o que eu quero. No CNPJ eu faço o que o clube deseja fazer. E eu preciso fazer com que aquilo aconteça. É claro, tenho minhas iniciativas,
mas eu espero que todos tenham suas iniciativas, né? Às vezes, no começo a gente é mais tímido, mas os mais experientes, os mais antigos, precisam propiciar oportunidades para que os mais novos fiquem integrados. Vou repetir, Érica, eu pensei que você tivesse mais tempo de Rotary, porque desde que eu te conheço, nesses 7 anos pelo menos, eu sempre vejo você se colocando como uma companheira participativa, inclusive em eventos distritais, não vou nem falar de eventos nacionais, né? Então, qual o mistério? Se a Érica consegue, por que o outro não consegue? Entendeu? E eu vejo você participando sempre de uma maneira discreta. Não vejo você uma pessoa que está ali para, entre aspas, para aparecer e tal. Não. Você está participando porque você é rotariana. E você se integrou de uma tal maneira que parece que eu te conheço há muito mais do que 7 anos. Embora a gente esteja até em estados diferentes, né? É, essa é a magia da nossa organização, né? É de propiciar que todos efetivamente participem, desde que queiram. Então, eu tenho pedido também, por favor, você entrou na organização, às vezes você não está gostando de alguma coisa, se permita conhecer um pouco mais, fica mais um pouco com a gente, fala das suas insatisfações, fala abertamente, né? Aqui a gente tem que ter essa escuta, né? Dentro desse contexto que eu falava há pouco do mundo muito tecnológico, tem gente defendendo que o humanismo está acabando. E aí eu defendo uma tese contrária e com bastante veemência. Eu digo que não está acabando. É só você viver no Rotary. Porque aqui nós temos a escuta, aqui nós temos o abraço, aqui nós queremos estar junto, né? Então o humanismo não está acabando. Aqui a gente se preocupa com o semelhante. Não está acabando coisa nenhuma, né? Está acabando para aquele que está se desumanizando, que está se voltando para dentro de si mesmo. A gente precisa fazer essa revisão interna nossa? Claro que precisa. Acho que você recebe as crônicas aí que eu publico e eu tenho falado muito disso. Já vou dizer, vou adiantar aqui para você e para quem está nos assistindo. Já estou com um livro no prelo, já definimos nome, já tem capa. Estamos fazendo aí o prefácio está sendo feito por um brasileiro que foi o maior, foi um escritor que mais vendeu livro no mundo por muito tempo. O nome dele é César Romão, é rotariano, companheiro nosso. Da nossa Academia de Letras aqui também, que trata exatamente dessas questões, né? Da gente procurar sempre o autoconhecimento, procurar sempre tá se melhorando. Mas se eu melhorar só para mim, de que valeu, né? Se eu não conseguir compartilhar isso com os outros, o que valeu? Então, esse livro a gente vai vender, e nesse contexto de compartilhar, o recurso que vier, claro, vai ser destinado para a Fundação Rotária. Então, talvez o livro possa ajudar com alguma das crônicas as pessoas a fazerem alguma reflexão, mas efetivamente nós vamos estar ajudando a melhorar o planeta, porque a gente investe na fundação, depois faz projeto, né, e transforma quando não salva vidas de pessoas que nós nem vamos conhecer. Eu acho que se a gente tivesse esse tipo de compreensão e viver a nossa organização, nós nos fazemos pessoas melhores, porque isso acontece mesmo, mais se beneficia quem melhor serve. Isso é mágico, é perfeito. Mas nós também ajudamos a construir um mundo melhor, e o sonho utópico do rotariano é viver num mundo de paz, né? Então a gente precisa dar a nossa cota à parte, às vezes até com algum sacrifício. Só para terminar essa parte, Paul Harris diz que a pedra fundamental do Rotary é o companheirismo, mas que o manterá é a tolerância. Se a gente entender o que nós estamos fazendo aqui, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente fique chateado no primeiro momento, a gente vai exercitar a tolerância porque ninguém está aqui com má intenção. E daqui a pouco a gente está unido com a pessoa que a gente está discordando e vamos seguir junto fazendo aquilo que Paul Harris nos propôs, que é, de alguma maneira, servir. Maravilhoso, Paulo. Nossa, de verdade. Foram 90 minutos, né? E assim, não parece. Foi muito rápido, foi muito bom.
Foi fantástico ver o que as pessoas sentiram aqui de ouvir você falando. Eu acho que se tocou num ponto assim muito essencial do comprometimento e do pertencimento. Eu me lembro quando eu entrei no meu clube. Ah, eu falo meu clube, né? Porque Não, todos nós falamos, né? eu já me incorporei a A ele. gente, todos nós sentimos que o nosso clube é nosso, né? É Isso, mas isso é verdade. legal, é. Eu entrei em julho e em novembro eu já era presidente eleita do clube. E aí eu corri atrás da Cacima, que foi a minha governadora. Eu tive, né, esse privilégio de ser coordenada pela Cacima. Eu fui presidente uma vez só do meu clube, mas eu falei assim, gente, eu preciso saber, porque eu não sei nada. E eu E fui aí treine líder da Cacima, tá vendo? ela falou isso É. aqui, ela falou isso aqui. Então, assim, é muito interessante a gente ver isso. Aquele acolhimento, a forma, eu me lembro que eu falei assim, Cacima, eu preciso falar, eu preciso conversar, eu preciso entender. Um clube de 37 anos, como que eu vou ser presidente assim de uma hora para outra? E ela me acolheu de uma forma tão bonita, e é por isso que eu vou, porque eu me senti pertencente da história do Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, e hoje eu faço com o maior prazer, no meu distrito, fora dele, como coordenadora assistente que fui, e assim vai. Vamos tocando aí. Paulo, muito obrigada por estar conosco, por desmistificar, né, que o diretor está tão longe do rotariano comum, né, e que esse papo aí que você trouxe, toda essa palavra de incentivo que você nos deu, faça com que outros rotarianos queiram também, né, assumir compromissos maiores dentro do seu clube, né, conhecer mais a organização que nós servimos. E eu acho que esse lema aí, para mim, é o melhor. Mais se beneficia quem Quem melhor melhor serve. serve. O É, Pedro Érica, fala. eu não tenho dúvida de que o cargo que me impulsionou, não no Rotary, mas que me impulsionou, eu fui, eu fui, eu fui indicado para ser presidente com 35 anos, né? E isso me reposicionou, inclusive pessoalmente, profissionalmente, na minha comunidade, isso me reposicionou, porque primeiro que eu sou um projeto, a Diva, a gente se considera um projeto do Rotary. Investiram muito na gente quando a gente era do Rotaract. Investiram tempo. Tempo é vida. Não volta mais. Nós estamos aqui desde sete, é isso? Não volta mais esse período. Já foi, né? Viveu, viveu. É, isso tem que ter. A gente precisa refletir sobre isso. Então, quando a gente assume uma responsabilidade, essas pessoas que estão na nossa vida, porque ninguém passa, tá todo mundo na nossa vida, tá na nossa história, elas sempre são lembradas, né? Ser presidente do clube é das coisas mais agradáveis que a gente faz na organização. É uma responsabilidade, mas é das coisas mais agradáveis. Eu brinco, aqui em São Paulo não tem muita relevância, mas numa cidade com 30 mil habitantes, o presidente do clube, ele é a quinta ou sexta pessoa mais importante na cidade. Da sociedade civil, ele é a pessoa mais importante. Agora, ele será relevante ou não, dependendo daquilo que o clube faça. Então, ele tem que saber trazer o time para dentro do contexto. Capacitação, planejamento, comprometimento, né? Para que quando ele passe na rua, alguém diga, ali está indo um homem de bem, né? O homem de bem no sentido bíblico, em uma palavra, porque é enorme, esse capítulo é lindo, mas é enorme, ele é sintetizado em uma palavra, o homem de bem é, dois pontos, bom. O rotariano é um ser bom. Apesar de todos os defeitos que nós temos, o rotariano é um ser bom, né? Então, que a gente possa ter consciência disso e pare de querer escapar das responsabilidades. A responsabilidade é legal. Quando acaba, a gente fica de ressaca, né? Dá ressaca em todo mundo quando acaba. Eu já falei, dia primeiro eu pego a diva aqui, e vamos sair para passear. Esquece o distrito. Ela foi para uma festiva agora, né? À tarde ela estava num outro compromisso. Ela falou: são meus últimos dias. Quero aproveitar ao máximo. Quando acabar, porque é a vez do próximo. E a gente volta a ser aquilo que tem de mais importante na organização, que é voltar com experiência para o nosso clube, que é para fazer o nosso clube ainda melhor e mais forte. Não vamos fugir dos cargos. Vamos aceitar os desafios.
A vida é feita por superação de desafios. E você está à frente de líderes, você liderar líderes é um desafio bastante legal de ser atendido e cumprido. Então, vamos seguir, vamos fortalecer, vamos dar um pouquinho a nossa cara, da nossa cara, naquilo que nós fazemos. Só para encerrar mesmo, Érica, eu estou vindo agora da conferência do Distrito 4770, tive a honra de representar o governador Francesco. É um casal jovem de governador, é o Fábio e a Isadora. Na Assembleia Internacional, eles receberam o resultado que o filho deles, caçula, é autista, foi a confirmação. Eles estavam muito chateados e eu percebi assim, a gente vai ficando mais velho, vai percebendo o olhar das pessoas. Falei, o que que aconteceu? Ele me explicou, falei, posso conversar com vocês? Adora, pode? Então, peraí, vou chamar a diva. E eu disse que eles acabavam de receber um presente de Deus. Você imagina, você acabou de ter o laudo, constatou que o menino tem o autismo e como eu recebi um presente de Deus. Na nossa gestão aqui como governador, o Watanabe acompanhou, nós inauguramos 14 salas de fisioterapia. Você conhece a Ana Paula. Eu consigo dar tudo de bom para Ana Paula. Fábio, vocês adoram, vão conseguir dar tudo de bom para o Fabinho. Usa isso no propósito seu como governador. Ele fundou 7 clubes lá, 6 Girassol. E ele entregou 42 salas sensoriais para pai que não poderiam pagar o tratamento e dar um recurso melhor para seus filhos. Vamos aproveitar os presentes que a vida nos dá, Érica. E aproveitar essa força de. Eu falei, vocês vão ter 1.800 rotarianos para ir junto com vocês nessa realização. E foram. Vão aproveitar a força de estarmos juntos, de estarmos unidos para fazer o bem, porque efetivamente com isso a gente cria impacto duradouro, não na vida dos outros, mas na nossa vida. Então, estou falando com você aqui, segurando minha emoção, né? E agradecendo pela oportunidade, agradecendo a todos que entraram. Eu espero estar presencialmente junto com vocês, mas sempre que eu tiver disponibilidade e for demandado, conta comigo, a gente vai no seu clube virtualmente, se não der para ir presencialmente. Eu quero estar sempre com vocês, porque eu só sou mais um rotariano aqui no Brasil e no mundo. Então, estou à disposição sempre para aquilo que eu puder ajudar, naquilo que eu for demandado. Que Deus nos abençoe, Érica, e eu espero poder reencontrá-la aí proximamente, tá bom? Tá certo, Paulo. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Até a nossa próxima live. Boa noite a todos.